Meu bom dia a todos. Quero inicialmente me somar aos cumprimentos que já foram feitos aqui e cumprimento todas as autoridades que já foram citadas na pessoa do presidente Rodrigo Costa Souza. E quero cumprimentar a nossa especial todas as mulheres, em nome da nossa semi-presidente também aqui da Federação, Simone Leite, em nome dos dois, cumprimento todos os ex e sempre dirigentes e presidentes dessa instituição. Rodrigo, parabéns, mais uma vez quero te dizer isso, parabéns pelo tema instigante sobre todos os aspectos. Preciso aqui também pedir licença a vocês, que eu acho que um advogado, Geraldo disse que ele botou o blazer, eu botei a gravata para vir aqui, porque eu estou com saudade, né? de um bom discurso, mas eu sempre disse que discurso bom é discurso curto, sendo curto ele não precisa nem ser bom. Então fiquem tranquilos, porque eu vou tentar ficar dentro do tempo. Mas, como dizia o advogado, eu preciso saudar os advogados que estão aqui, vou pedir licença para fazer isso na pessoa de uma liderança jovem na OAB do Rio Grande do Sul, o Pedro Alfonsinho, nosso conselheiro federal. Em teu nome, Pedro, quero cumprimentar todos os colegas advogados. Bom, o tema é instigante. Que país é esse? Eu diria assim, primeiro, que é um país que vive uma crise ética e moral sem precedentes. Me perdoe, eu vou ser um pouquinho negativo, mas eu vou aceitar a provocação do presidente Rodrigo feita nessa tribuna. Porque, de fato, nós temos que conversar um pouco sobre essa situação. O Brasil hoje parece que as pessoas estão anestesiadas e nós não vemos a capacidade de indignação que tem que haver um povo forte e aguerrido como o nosso. Que país é esse que tem emendas parlamentares, como foi dito aqui, né, 50 bilhões de estrutura atualizada hoje. Jerônimo falou sobre isso agora, Toledo também. Que país é esse que tem um fundo partidário de mais de R$1 bilhão, que tem um fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, e que falta recursos para a segurança, para a educação e para a saúde, e nós estamos vendo o que está acontecendo com a saúde do Brasil, em especial no nosso Rio Grande do Sul. Eu vejo tantos amigos aqui, como eu gostaria de citá-los um a um, mas eu não vou correr esse risco, porque vou deixar de citar alguém, mas cada uma das pessoas que estão aqui são lideranças efetivas e que têm a capacidade de transformação, e nós temos que prender isso novamente. Meus amigos, eu fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente nacional da OAB, e nós falávamos agora há pouco, eu aqui disse, nós estamos perdendo espaço no cenário nacional. Nós demoramos na OAB do Rio Grande do Sul 95 anos para chegarmos na presidência nacional da Ordem. Eu sou o primeiro gaúcho da OAB do Rio Grande do Sul que chegou lá. Até agora o único. E nós perdemos espaço de uma forma extraordinária nos últimos tempos. As senhoras e os senhores sabem que no Superior Tribunal de Justiça nós não temos mais nenhum gaúcho ministro do STJ. Temos sim uma ministra do STJ, a ministra Nancy Andrighi, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas que não tem trajetória efetiva no nosso Estado. No Supremo Tribunal Federal não temos nenhum gaúcho mais. Aliás, não seria necessário nós termos mais um gaúcho lá no Supremo Tribunal Federal, a exemplo de outros tantos que já tivemos. Tribunal de Contas, nada vai sair, nós estamos perdendo espaço no cenário nacional. Mas, como eu dizia, eu fui e tive a oportunidade, a honra de ser presidente nacional da OAB num dos momentos mais complexos da República. Vivi na intensidade a minha presidência nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil não se calou nem um momento, nem um minuto. Nós tivemos e participamos ativamente, fomos ao Supremo Tribunal Federal para retirarmos da presidência da Câmara dos Deputados
o então político mais poderoso que o Brasil tinha naquele momento, Eduardo Cunha. Foi a Ordem dos Advogados do Brasil e foi ao Supremo. E o relator era o então saudoso ministro Luiz Abas, que me deu a imunidade, nós o retiramos da presidência da Câmara dos Deputados. A Ordem dos Advogados do Brasil foi o protagonista no afastamento e no impeachment do presidente Dilma Rousseff. Apresentamos o pedido de impeachment da então presidente da República naquele momento. Vivi na intensidade as crises políticas que foram várias no Brasil, várias naquele período. Escândalos de corrupção de todas as ordens. Quem não lembra aqui do Gedel com as suas malas de dinheiro? E eu sempre disse, e continuo dizendo, eu respeito muito a política. Não há democracia sem política, e não há política sem políticos. O que nós precisamos são de homens e mulheres, agentes públicos, que honrem efetivamente o voto que receberam. E nós não temos visto isso em vários momentos. Tá, e os escândalos que se sucedem dia a dia, momento a momento. E por isso eu falo da crise ética que nós estamos vivendo no Brasil. Vivi, naquele momento, a Lava Jato na sua intensidade, na sua plenitude. Na minha presidência, eu passei pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista. Imagine os senhores da dificuldade, porque nós tínhamos advogados dos dois lados: advogados de trabalhadores, advogados de empresários, forças antagônicas. Mas agora não soube se posicionar. Na reforma da Previdência, a mesma coisa. Tivemos, e eu confesso a vocês que fui um dos brasileiros que acreditou realmente que a Lava Jato passaria o Brasil a limpo. Ministro Tuma, acreditei nisso, e com muita intensidade. É verdade, questionei muito a Lava Jato em determinados momentos, quando ela errava, quando nós tínhamos o seu juiz, então o juiz Sérgio Moro, equivocado, desrespeitando prerrogativas de advogados, mas acreditei naquele momento. Pois hoje nós vemos o Brasil do jeito que está. Nós vemos Collor, é possível, mas em casa, numa mansão de 600 e tantos metros quadrados. Gedel, Cabral, Simone, presidente Simone, Cabral, Eduardo Cunha. Senhores, eu vou a Brasília toda semana pela minha questão de condição profissional. Eduardo Cunha se hospeda no mesmo hotel que eu me hospedo em Brasília e articula em Brasília. Eduardo Cunha. Vejam a transformação de tudo isso. Quando eu voltei de Brasília, no final da minha gestão, eu comentava, e tu estavas comigo. Eu comentava com as pessoas, eu já tinha uma sensação de que a Lava Jato estava ruindo. Eu tinha naquele momento, isso foi 2019, início de 2019, mais precisamente, fevereiro de 2019. E eu tinha essa sensação de que a Lava Jato começava a ruir. E eu, hoje, digo a vocês que eu tenho a sensação exata de por que isso aconteceu. O atual senador, Sérgio Moro, então juiz, e me perdoe ele coloca assim, mas eu acho que ele foi um dos maiores responsáveis pela Lava Jato ter ruído, porque ele se deixou envolver pela política. Eu, quando presidia o AB, aqui no Rio Grande do Sul, o AB Nacional, jamais me aproximei das ideologias políticas e partidárias. Não tem filiação partidária. Reitero, tenho o maior respeito pela política, mas não tenho. Em determinadas funções nós não podemos ter. Quando o Sérgio Moro, naquele momento, virou ministro do presidente Bolsonaro, ele deixou a Lava Jato aberta para ser atacada. Ele trouxe uma ideia de que as coisas ali funcionaram por uma outra razão. E nós sabemos bem que a Lava Jato teve grandes méritos. Problemas teve também, sem dúvida nenhuma, mas teve grandes méritos. Quando nós olhamos para um processo como esse, de forma a relembrar a história, a passar o filme, é assustador. Naquela época, a época que eu falo da Lava Jato, nós tínhamos
legítimos para quem recorrer. Por quê? Porque a Lava Jato estava no primeiro grau. Uma decisão não era bem dada se ia para o TRF, Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Se tinha o STJ e se tinha, ao fim e ao cabo, o Supremo Tribunal Federal. Hoje, quando as ações originárias elas chegam no Supremo Tribunal Federal, nós não temos para quem recorrer. E os equívocos, quando ocorrem no Supremo Tribunal Federal, eles acabam se irradiando para o primeiro grau. Muito obrigado. 2 minutos. Eu fico preocupado com o tempo. Porque, como disse o presidente, eu acho que nós temos que instigar as pessoas a refletir um pouco mais. Nós precisamos de liderança. Eu vou tentar agilizar um pouquinho. Vou sair um pouco dessa direção histórica e chegar para também não dizer assim, o Lavaca foi lá falando, disse que está tudo ruim, que tem que mudar tudo, mas não disse o quê. Então eu vou dizer uma coisa que eu tenho defendido há muito tempo e que mudaria muito essa percepção que nós temos do Supremo hoje e dessa situação política, dessa confusão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Dorme nos escaninhos do Congresso Nacional hoje a modificação daquilo que, na minha avaliação, hoje seria uma grande solução para o problema, que é a alteração do foro privilegiado, ou, vou ser um pouco mais técnico, um advogado, foro de prerrogativa de função. O foro de prerrogativa de função hoje é disfuncional para essa situação que nós temos, porque ele deixa todos os parlamentares na mão do Supremo Tribunal Federal, porque eles são julgados no Supremo, e se diz que o foro é privilegiado, ele não tem nada, porque nenhum julgamento é apenas o tribunal que está julgando. Os senhores e as senhoras acham que aquele parlamentar que tem um processo no Supremo, ele não fica de alguma maneira tolhido na sua função? Portanto, eu defendo e dorme nos escaninhos do Supremo deste projeto de lei. Eu defendo uma alteração constitucional, trazendo o foro privilegiado, o foro de prerrogativa de função, para aquilo que é essencial apenas o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional. Todos os demais agentes políticos e públicos deveriam ser julgados pelas instâncias normais. Isso não prejudica os agentes políticos. Eu poderia aqui fazer uma digressão, mas não tenho tempo, sobre o nascimento do foro privilegiado. Mas quero, ao encerrar, dizer a vocês que me lembro agora de uma frase que ela está mais atual do que nunca, proferida por um revolucionário há 100 anos, Honório Leis. Essa frase, ela é, na minha concepção hoje, uma pérola para o Brasil que nós vivemos. Honório Leis disse: queremos leis que governem homens, e não homens que governem leis. Este é o Brasil que nós